mas na vida ninguém se encontra. Há algum tempo eu havia preparado uma exposição e nas últimas semanas a gente vem reforçando essa ideia. Eu conversando hoje com o Roberto, né, o Roberto Moreira, que faria palestra hoje, comentando sobre o que a gente ia falar, ele falou assim: Vladimir, hoje eu tenho que viajar. Então faz o seguinte, você me substitui e aí dia 12 ele volta, dia 12 de maio, né? Então tá confirmado, tá? Quem quiser assistir ao Roberto, dia 12. Nós trouxemos um tema hoje, o estudo espírita e a evangelização cristã. Então nós vamos fazer algumas perguntas para no final a gente tentar as respostas, né? Se alguém perguntar para você qual a sua religião, quem aqui poderia responder que é espírita? Quem aqui naturalmente responderia que seria espírita? Levante a mão só para dar uma olhadinha. Ótimo. E o que é ser espírita? Ser cristão, ótimo. Então, na parte moral, é o cristianismo, né? Ensinamento do Cristo. Mas nós sabemos que, após o ensinamento do Cristo, vieram vários outros ensinamentos que vieram explicar, né? Vieram reforçar, vieram clarear o que seria aquele ensinamento. E talvez hoje ainda, tem um livro do Pastorino da década de 60, que ele diz que talvez nós tenhamos entendido, até os anos 60, aproximadamente 50% do Evangelho. Ou seja, não entendemos ainda 100%. Acho que nos dias de hoje, com todas essas pesquisas, todos esses avanços, talvez a gente já tenha avançado um pouco mais, né? Nesses 50% que o Pastorino citava. Na parte moral. Veja que nós temos a parte moral, né? Temos uma parte científica, que está sendo descoberta agora também. Por quê? Porque toda vez que nós descobrimos algo sobre o ser humano, nós estamos descobrindo algo também sobre o ensinamento do Cristo. Porque às vezes ele deixou um ensinamento muito avançado que só seria explicado, só seria melhor entendido tempos depois, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Então esse é o nosso tema de hoje. Só que antes de começar, mais uma pergunta. Qual o objetivo do Espiritismo? Vocês falaram que são espíritas, né? Então, o Espiritismo é uma religião baseada na moral cristã, como falou a Fátima, né? Qual o objetivo do Espiritismo? Educar e disciplinar. Educar e disciplinar. Quem mais arrisca? Consolar, amor e caridade. Ótimo. Amar. Perdão. Evoluir. Revelar ao homem a existência de Deus e a da vida espiritual. Revelar ao homem a existência de Deus e a do mundo espiritual. Gente, todas as respostas excelentes. Eurípides Barçanufo tem uma frase que uma vez eu vi um quadro escrito assim, eu fiquei impressionado. Ele disse assim: a missão do Espiritismo é esclarecer as consciências. Aí ele completava assim: poderoso é o sol da verdade. Ou seja, a verdade pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas ela sempre vem à tona. Assim como o sol, não é isso? O sol às vezes demora alguns minutos a mais, a menos no dia, mas eis que surge o sol, uma hora surge o sol, não é? Então, esclarecer as consciências, trazer tudo isso daí de volta para nós, ou para quem não teve contato ainda, trazer esse mundo novo moral para as pessoas. Essa é a missão do cristianismo, né? E essa é uma das partes que a gente tenta realizar em qualquer religião que seja cristã. Nós podemos falar que o Centro Espírita é uma escola? Sim. Por quê? Por que o Centro Espírita é uma escola? Ensinando sobre o quê? Sobre moral, caridade, sobre nós mesmos, na nossa essência, né? Essência de espírito. Mas claro que ela fala também da nossa relação material, com os nossos familiares, na sociedade, com os nossos amigos e as nossas responsabilidades sociais também. Ótimo. Então, podemos falar que o Centro Espírita ou a Casa Espírita é uma escola. Mas podemos falar que a Casa Espírita é também um hospital? Sim. Por quê? Porque faz tratamento. Tratamento do quê? Espiritual e acaba influenciando o material, né? Ótimo.
Então, gente, hoje eu trouxe aqui uma exposição para falar um pouquinho de algumas pessoas que trabalharam com esse espiritismo e o que elas realizaram, né? Quem aqui conheceu a Dona Maria Marques? Levante a mãozinha. Isso, O bom dessa palestra hoje é que ela está sendo filmada, então vai ser gravada, você colocar lá no site. E vocês sabiam que essas gravações, essa internet facilita que os nossos amigos já desencarnados assistam a gente, né? Então, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando assim, nossa, será que a Dona Maria Marques, a Carminha, o seu Azamor, seu Zezé, a Darcy, tantas outras pessoas, né, Ide, que aqui estiveram e trabalharam e contribuíram, será que hoje eles estarão assistindo a gente? Né? Será que não dará neles aquela saudade de estar aqui como nós estamos agora? Então eu trouxe hoje algumas histórias, algumas passagens da Dona Maria Marques. Quem conhece mesmo, levante a mão só para eu ver aqui um pouquinho. Acho que a metade, né? A metade, quem não levantou a mão porque é muito novo, ou então porque está aqui há menos tempo, né? A Dona Maria desencarnou há mais ou menos uns 10, 12 anos dele? 10 anos, né? Isso. Aproximadamente 10 anos. Então nós acompanhamos alguns anos da Dona Maria. 2002, né? 12 anos, né? Mas tem muita gente aqui que conhece a Dona Maria novinha, né? Então viu todo o trabalho que ela realizou, o potencial. Esse centro aqui chama-se Serapião Ribeiro. Vocês sabem por quê? O pessoal mais velho sabe, o pessoal mais novo não, né? Esse centro, na verdade, era uma casa espírita que ficava ali próximo da agroquímica. E era num lote meio fechado, de difícil acesso. Para chegar lá, tinha que atravessar uma casa de umas senhoras para ter acesso. E era uma casa espírita que havia funcionado há algum tempo, mas que estava fechado. Nunca nos foi passado assim por que estava fechado, né? E aí o que aconteceu? A Dona Maria Marques, quando jovem, mais ou menos assim, 13, 14 anos, ela teve um problema de influência espiritual. Naquela época, onde que eles levavam as pessoas para serem tratadas? Lá em Palmelo, né? Naquela época, e até uns anos, até uns 40 anos atrás, não existia tanta clínica psiquiátrica como hoje, tantos remédios que são aplicados, tantas terapias, né? Então, quando tinha algum problema assim, era levado para Palmelo para conseguir o tratamento. Então, a Dona Maria, com 13, 14 anos, ela recebia uma influência espiritual que nenhuma porta, nenhuma janela ficava trancada. E ela, quem conheceu a Dona Maria sabe que ela era desse tamanho, não vou falar que é pequena, porque tem muita gente que pode ser desse tamanho. Ela era muito alta, desse tamanho, e era magrinha. Então o que acontecia? Prendiam ela no quarto e ela batia na parede assim, o que acontecia? Os pregos, os parafusos saíam e a porta se abria. Isso com 13, 14 anos, né? E outra coisa, ela disse que ela não suportava ficar com roupa no corpo. Então ela tirava a roupa, não sei, às vezes por causa dessa influência esquentasse o corpo, alguma coisa assim, né? Então era esse o que ocorria com ela na época. Qual era o tratamento? Levar para Palmelo, né? E ela foi para Palmelo, fez o tratamento, e quando ela terminou o tratamento, e parece que depois de um mês ou um pouco mais, deram para ela os livros espíritas, para que ela estudasse e realizasse um trabalho com aqueles livros, né? Então, ela, muito nova ainda, e não sei se vocês sabem, a Dona Maria Marques não foi alfabetizada quando criança, né, Vilma? Ela foi alfabetizada já adulta. Então, e ela frequentou pouco tempo a escola, porque na época dela, ela foi criada pela avó, não pela mãe. Me parece que a mãe havia falecido. Então a avó tinha medo de falecer e ela ficar sem alguém. Então ela se casou muito nova, parece com 15, 16 anos. E aí ela não estudou na época, era assim, né? Às vezes se casava, não estudava. Mas aí surgiu a oportunidade de estudar e ela fez o Mobral. Alguns de vocês devem ter lembrado o que era o Mobral, né? Era uma tentativa de alfabetizar os adultos, como existe hoje, mas na época foi uma revolução, né? Porque levava aquilo para interior, para fazenda, né? E lembrando que ela morava aqui próximo de Goiânia, né? Perto de Eternite, ali naquela região. Então, com 14 anos, ela foi para Palmelo, terminou o tratamento. Já sem a influência espiritual, ela voltou para casa. E ela já casada, gente. Então, o que aconteceu?
Um dia, ela estava sentada no alpendre de casa e colocou a roupa para secar no arame. Aí, de repente, chega alguém por entre os lençóis e se apresenta para ela. Ela estava com a filha dela no colo, né? A Maria José, na época, deveria ser criancinha, né? Hoje a Maria deve estar com mais de 22 anos, então isso tem, gente, isso tem uns, no mínimo 50, 55 anos, tá? E ela sentada com a filha no colo e chega um senhor, um espírito, né? Desencarnado, chega para ela e se apresenta. Meu nome é José Serapião Ribeiro. Eu sou um espírito, ele se apresentou para ela, né? Que faço isso. E nesse tempo a Dona Maria tinha um grupo na fazenda que fazia o culto no lar, né? O culto do Evangelho. E nas reuniões era aberta alguma mediunidade. Eram dadas algumas comunicações. Então o que aconteceu? Esse senhor chegou para ela, né? Falou assim: o seu grupo está trabalhando bem, mas tem uma pessoa lá que não é espírita e ele está atrapalhando o trabalho de vocês. Aí ele conversou mais um pouquinho e foi embora. Na próxima reunião, que era no dia de terça-feira, a Dona Maria, antes de começar a reunião, na casa, na fazenda, muitos de vocês já devem ter visto como é até hoje, né? Às vezes tem, não é como aqui, que tem uma casa espírita, tem pessoas que vêm, que expõem um grupo grande, às vezes é uma reunião familiar, né? Uma reunião de poucas pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, e aquele grupo faz todo o trabalho que é necessário. Então, quando chegou a reunião, ela perguntou assim: tem alguém aqui nesse grupo que não é espírita? Aí um senhor falou assim: eu não sou espírita, Dona Maria. Minha crença é tal. E ela perguntou assim: olha, nós recebemos uma visita de um senhor e ele disse que nosso trabalho é ser espírita, né? Ser guiado por esse ensinamento de Kardec. Se o senhor quiser continuar com a gente, eu precisava de seguir a orientação e a prática kardecista. Aí o senhor falou assim: não, Dona Maria, eu não quero, eu estou satisfeito como eu sou. Então eu vou me desligar do grupo. E assim foi quando ela conheceu a primeira vez Serapião Ribeiro, né? Então, gente, muitas passagens, se a gente for contar, são milhares. Mas a gente separou algumas da Dona Maria Marques, vocês vão se lembrar depois, se quiserem falar. É muito comum, naquela época, por não ter tratamento psiquiátrico, chegavam pessoas aqui, às vezes, obsidiadas, né? Num grau assim, muito elevado. Então, o que acontecia? A pessoa vinha amarrada dentro de um caminhão, dentro de uma Kombi, amarrada mesmo, com corrente, com corda, né, Dilma? E aí o que acontecia? Quando abriam a porta ali, a Dona Maria, com outras senhoras, outros senhores que trabalhavam aqui, pediam assim: pode desamarrar as cordas, pode tirar o cadeado. Aí a pessoa falava assim: não, Dona Maria, se a gente desamarrá-lo aqui, ele vai quebrar isso aqui tudo. Ele quebrou, tinha pessoas que quebravam por dentro do caminhão. Aí ela falou assim: não, pode deixar que aqui já tem uma segurança. Pode soltar as cordas, né? Pode ficar tranquilo. E aí o que acontecia? Eles traziam uma pessoa amparada e elas faziam a prece, faziam o trabalho mediúnico, né? E depois de um certo tempo a pessoa ia para casa. E às vezes se repetia 1, 2, 5 vezes até a pessoa receber a alta do tratamento. Então essa é uma das inúmeras atividades que a gente viu, né? Muitas pessoas também já devem ter passado pelo receituário com a Dona Maria Marques. Tem umas atas que uma vez eu transcrevi, da década de 70, por ano eram feitos 4.000 receituários, né, Aparecida? Era uma fila enorme de atendimentos, então, muitos casos era só conversar, muitos casos era esclarecer, por isso que os espiritismos, um dos objetivos é o esclarecimento, né? E outros, às vezes, era preciso passar o medicamento. Então, ela, com a ajuda dos médicos espirituais, né, passava o medicamento, a pessoa fazia o tratamento e conseguia melhorar. Muitos casos houveram que a pessoa chegou aqui desenganada, né? Às vezes a pessoa chegava e falava assim: olha, eu não consigo engravidar. E aí era realizado o trabalho espiritual e depois de um certo tempo vinha essa pessoa aqui com 2, 3, 4 filhos, né? Agradecer porque tinha conseguido. Isso não é nenhuma mágica, nenhum milagre. Às vezes eles conseguiam fazer alguma alteração no perispírito que está atrapalhando aquela pessoa de engravidar. Assim como muitos outros tratamentos de saúde, né? A pessoa chegava aqui às vezes com
muito limitado, e como até hoje, né, Vilma, é feito, realizado, a pessoa já chegava assim numa condição muito delicada, muito crítica, mas era permitido o tratamento, né? E era permitida a cura também. Então aquela pessoa era curada. E até hoje ocorre isso. Às vezes eu vou em algum lugar e falo que é de Serapião Ribeiro, e eles falam assim, eu já fiz um tratamento lá de Serapião Ribeiro. Fiz isso e deu certo. Pode falar, viu? Teve uma época que ela foi feita muitas cirurgias, né? Cirurgias, né? Tratamentos, o receituário. Uma vez me chamou a atenção, né? Eu tenho um sobrinho que já foi operado por ela lá. Exatamente. Gente, outra coisa. Uma vez uma pessoa veio e pediu um medicamento para ela. E aí nós fomos comprar o medicamento. Tinha 3 remédios, mas faltava um. Aí a pessoa falou assim, olha, esse remédio aqui não existe. Aí eu falei assim, não tem problema não, hoje é dia de tratamento do centro, eu vou levar para a Dona Maria Marques. Aí levei para a Dona Maria Marques, quando ela viu o nome do remédio, ela falou assim, não, esse medicamento não existe mais, ele mudou de nome. Aí ela pegou e escreveu o outro nome, né? Isso na casa dela. Ou seja, desde lá ela vinha se preparando para o tratamento aqui. Aí eu cheguei para a pessoa e liguei para a pessoa e falei, olha, esse medicamento não existe mais com esse nome, o nome dele agora mudou para esse nome. Aí a pessoa foi na farmácia e conseguiu comprar o medicamento. Então olha só como são as coisas, né? E quando ela já estava mais velhinha, ela teve uma época que ela não podia vir no tratamento, que era as quintas-feiras, né, Vilma? Aqui, dia de segunda-feira era meio vazio, um pouco mais vazio, e quinta era lotado por causa do tratamento. Então o que acontecia? Quinta-feira era cheio e tinha uma cabine que era realizada esse tratamento espiritual. Mas teve uma época que ela estava muito mal, aí ela não conseguia vir. E o que ocorreu? A gente chegava lá e ela falava o nome de um por um dos pacientes, o tipo de passe que tinha que fazer e para quem que tinha que dar aula. Ou seja, ela dava um valor muito grande a essa tarefa, né? Que ela abraçou e ela sabia por própria necessidade, porque durante a vida inteira ela teve vários tipos de doença, né? Se não me engano, ela nasceu prematura, então em decorrência disso teve muitas complicações. E durante a vida inteira ela lidou com essa dor, com esse problema físico, né? Então acho que por isso que ela dava muito valor em tratar as pessoas. Mas ela tinha um carinho especial, além das pessoas doentes, pelas crianças. E essa casa aqui, chegavam mães com crianças no colo e as crianças chorando. Então isso acontecia demais. A criança chegava aqui, começava a palestra, a criança chorando no braço. A Dona Maria vinha e só olhava para o menino assim, o menino parava de chorar. Aí ela voltava, sentava na cadeira, né? Muitas outras pessoas chegavam aqui e falavam assim, Dona Maria, eu vim aqui para a senhora me olhar. Aí ela fazia assim, olhar, parece que ela estava conversando com alguém. Tá bom. Aí a pessoa ia embora e estava melhor, né? E realmente às vezes tinha conseguido o tratamento que veio buscar. Claro que a gente sabe, gente, que ela era apenas uma médium, né? Que o tratamento era realizado através dos espíritos. Claro que precisava daquele instrumento dela, físico, a mediunidade, né? Então, nada disso podemos considerar milagre. São totalmente, são casos, né, exemplos explicados pela ciência, né? Pela ciência, pelo menos essa espírita, que vem cada dia revelando coisas mais sobre o nosso espírito. Então, são vários acontecimentos que a gente pode contar, mostrando o quanto uma pessoa que quer trabalhar, que quer se dedicar ao bem, recebe de influência, né? Positiva, a influência de quem quer ajudar, de quem quer trabalhar e pode realizar muitas coisas importantes. Então nós falamos da Dona Maria Marques um pouquinho, vamos falar agora de Serapião Ribeiro. Quem aqui conhece a história de Serapião Ribeiro? Eu acho que no Brasil ninguém sabe. Pouquíssimos, né? Já tentou de tudo, ninguém sabe. Gente, me parece que na década de 60, 70, isso, veio uma carta, uma comunicação espiritual sobre quem seria Serapião Ribeiro. Você se lembra dessa carta de Serapião Ribeiro? Lembra, né? Década de 70, né? Ou antes? Então, gente, foi recebida essa carta e a Dona Maria guardou essa carta. Mas foi pedido essa carta em Brasília, porque eu acho que tinha um outro grupo lá que também era Serapião Ribeiro, e ela enviou a carta. E essa carta não voltou mais, então a gente perdeu a carta, né?
E ficamos o quê? Só com a história oral, né? Que foi repassado de um para outro, de outro para um. Mas sobre a dimensão te interrompendo, Sim. ele não é brasileiro. Sim. Ele, português. Português. Ele veio, gente, na época do Brasil Império. Até onde a gente conseguiu pesquisar, ele veio junto com o Caramuru. Isso não dá pra gente precisar muito bem. Mas assim, a gente crê que ali no século XVII, alguma coisa final ali do século XVII. O que acontece? A nau do Caramuru desembarcou em Salvador. E lá ficou. E Serapião Ribeiro era um militar. Ou seja, ele veio de Portugal para o Brasil para exercer a função de militar, né? Digamos, garantir a segurança de quem estivesse aqui, contra os índios, né? E aí ele ficou. Ao desencarnar, a gente já não sabe se ele já tinha essa função no mundo espiritual antes de encarnar como militar ou não, mas ele formou grupos que auxiliam nos trabalhos mediúnicos. Às vezes tem trabalho mediúnico, alguns espíritos querem fazer alguma atividade que não é propícia naquela hora, querem, às vezes, levantar alguma bagunça na hora do trabalho mediúnico, precisa de muita concentração, aí é chamada a equipe de Serapião Ribeiro para disciplinar, quando o José falou aquela parte, disciplinar, né? Para disciplinar esses espíritos. Disciplinar é, primeiramente, conversar, né? Mas se o espírito não se comportar, aí eles conseguem prendê-lo, né, do jeito espiritual, prendê-lo e levá-lo para tratamento. Então essa é a função que ele exerce no mundo espiritual. Aqui em Goiânia eu conheço um centro Serapião Ribeiro, mas em Anápolis tem 2. E tem outros lugares, eu acho, de Goiás que também tem. Por quê? Porque não é apenas uma equipe, né? Serapião Ribeiro lidera várias equipes e essas equipes trabalham em vários locais. Aqui nós temos trabalho de terça e sexta, então, digamos, eles podem vir aqui terça e sexta para participar do trabalho. Mas tem outras casas que é segunda e sábado, que é quinta e domingo. Então, essas equipes ficam trabalhando no mundo espiritual para dar suporte às atividades que a gente faz aqui no plano material. Mesmo sendo no mesmo dia do trabalho aqui, eles podem ser... Sim, porque são várias equipes e eles podem se desdobrar, né? Então, gente, essa é a história do Serapião Ribeiro. Não tem muito detalhe, porque era apenas uma carta, né, Aparecida? Parece uma folha só, né? E essa carta se perdeu, então ficamos com esse relato. Mas por que é importante? Porque ainda hoje, às vezes, alguns espíritos são trazidos e precisam dessa disciplina inicial para começar o tratamento. Então, às vezes, eles vêm, são trazidos, são mantidos aqui por um período para receber, às vezes, o esclarecimento, receber o passe, receber um tratamento inicial, até que eles tenham condições de vir aqui pela vontade própria, né, pela própria consciência. Então, inicialmente, esse trabalho é muito importante. A gente vê que hoje em dia não tem mais tanto caso de obsessão tão dura igual antigamente, né, Aparecida? Porque hoje, gente, hoje nós temos os tratamentos psiquiátricos, né? Temos remédios que afetam o físico da pessoa, mas também afetam o perispírito. E às vezes serve para despertar no espírito uma mudança de comportamento que a pessoa está tendo. Então, hoje a gente já não vê tão duramente, né? A Ana Maria Marques citava que em alguns casos a pessoa chegava aqui assim, toda machucada, toda porque ela própria se machucava, né? Aquele tratamento duro, difícil, e as pessoas não tinham esclarecimento. Então, tinha que ser feito aqui, não tinha como enviar para outro lugar. Tinha uma casa espírita lá em Umas, que alguém deve conhecer, a Casa do Caminho, né? Tinha um senhor também que realizava o mesmo trabalho que ela. Mas, de vez em quando, eles enviavam pacientes de lá para cá. Porque, às vezes, o jeito que eles trabalhavam lá não conseguiam lidar com aquele paciente. E da mesma forma aqui, às vezes tinha pacientes que vinham aqui e a gente não conseguia lidar do jeito que eles precisavam, então eram enviados para lá. Então esse pessoal pioneiro aí do espiritismo, né, lidaram muito com esses casos. São casos de uma grande dificuldade, né, grande complexidade, que hoje a gente vê, mas muito mais sutil, né. A própria mediunidade hoje, ela é menos de efeito físico, né, mais de sensibilidade. Para finalizar, a gente queria mostrar
as 3 etapas que a gente passa quando a gente conhece o Espiritismo. Eu falei aqui, quem se considera espírita, levante a mão. Acho que foi mais da metade. Ninguém levanta a mão? Preguiça, gente. Ah, bom, mais da metade. Eu ponto 70%. Gente, então o Marilones levantou, gente. No primeiro momento, quando a gente conhece o Espiritismo, através de um amigo, através de um livro, através de uma mensagem, através da televisão, hoje tem o rádio também, né, que divulga a internet, quantos canais aí espíritas na internet, né? Então, no primeiro momento, você entra no Espiritismo, né? Você conhece, você tem contato com o livro, com as pessoas, com atividades. O Espiritismo é muito respeitado pela atividade social, né? Que hoje a gente pode chamar também de terceiro setor ou voluntariado. Então tem muitas pessoas que participam do trabalho, não por questão religiosa, mas por ser um voluntário naquele trabalho, para achar que aquele trabalho é útil. Então, o primeiro contato que você tem com o Espiritismo é esse. Você toma contato, conhece, conversa, né? Tem acesso a um grande material, e a gente tem muitos livros, né, que mesmo quem não é espírita gosta de ler, tem muita literatura boa espírita, né? Então você tem esse primeiro contato. Então você entra no Espiritismo. Num segundo momento, depois de um amadurecimento, aí o Espiritismo entra em você. O que é o Espiritismo entrar em você? É quando você começa a se modificar, começa a fazer aquela reforma íntima que foi falada antes, né? Começa a ter uma consciência diferente do que tinha, né? Ah, eu era violento. Opa, hoje eu já não sou tão violento. Ah, a pessoa me magoou, eu magoo também. Hoje eu já não penso assim. A pessoa me ofende, eu perdoo. Antigamente, às vezes, eu não perdoava, né? Eu tinha dificuldade. Então, gente, nesse segundo momento, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, aquilo que você conviveu com as outras pessoas, te trouxe uma modificação. Começou em você uma reforma íntima. Ou seja, entrou em você um conhecimento novo, né? E esse conhecimento novo está fazendo você pensar diferente, agir diferente, viver diferente. Então, no segundo momento, primeiro você entra no Espiritismo, segundo o Espiritismo entra em você. No terceiro momento, é quando aquela mudança que houve em você começa a dar frutos. Aí é o Espiritismo que sai de você. Né? São os ensinamentos espíritas, os ensinamentos cristãos, como a Fátima falou no início, né? Que começam a sair de você, que começam a realizar alguns pequenos trabalhos que possam auxiliar onde estão. Mas às vezes você fala assim, mas eu não sou médico, como é que eu posso ajudar, né? Depende. Às vezes a gente acha que não é, mas somos médium em várias outras situações, né? Muitas pessoas acham que médium é só quem vem na reunião mediúnica e senta à mesa, né? Não são esses apenas os médios. A pessoa fala assim, mas o que eu sei é muito pouco. Mas o pouco que você sabe, às vezes é 100% para quem não sabe nada, né? Mas o que eu posso fazer é 1 hora por semana. Às vezes aquela 1 hora que você passa com aquela pessoa, que você se dedica, é a melhor hora da semana que ela tem. Então o terceiro momento é esse, quando as coisas boas que você recebeu, que você se modificou, começam a sair de você. Né? Não é preciso ser muito preparado para começar a sair coisas boas da gente, né? Mas é preciso assim, ter uma dedicação, uma boa vontade imensa para a gente começar. E no trabalho a gente vai se aperfeiçoando e vai aperfeiçoando também o nosso conhecimento, né? Como é que eu vou desenvolver algo se eu nunca fiz? É preciso eu começar, né? É preciso eu dar o passo inicial. Então essa é a mensagem de hoje para nós, né? Quando nós falamos da Dona Maria, é só para mostrar que uma senhora simples, mãe de quantos filhos? 5, né? 5 ou 6, viu? 5 filhos, mas quantas pessoas vieram para a casa dela que foram cuidadas por ela, né? Uma mulher simples, 6, praticamente sem estudo nenhum, né? Construiu um trabalho desse. Não sei se vocês sabem, além da creche, existia uma escola municipal aqui há algum tempo. Então, assim, era um pouco surpreendente uma mulher que tinha poucos meses de estudo ser diretora de uma escola. Mas olha o que é a força de vontade, o trabalho, o empenho e o apoio de várias outras pessoas conseguiram manter. Então, para mostrar isso, que todos nós
temos uma assistência espiritual, todos nós temos muita capacidade de trabalhar, muita capacidade de ajudar a fazer alguma coisa, né? E que possamos levar isso adiante, que esses ensinamentos que a gente recebe através do livro, através dos filmes, da internet, dos amigos, das exposições, dos cursos que a gente tem no Espiritismo, né? Possa nos tocar um pouquinho, nos modificar e que possa começar a sair algum fruto de dentro de nós. Essa é a mensagem de hoje, né? Agradeço a vocês e fico feliz assim, que tanta pessoa aqui tenha se lembrado, né, da Dona Maria, dos nossos amigos que até hoje estão com a gente, nos amparando no nosso trabalho, que a gente nunca está sozinho, né? Quando a gente começa um trabalho, antes da gente começar, a equipe espiritual já está lá. Se a gente marcar aqui, a palestra é 8 horas, 7 horas você chega aqui, a equipe espiritual já está aqui pronta para trabalhar. Então a gente lembrar que Deus sempre nos deixa o amparo, a proteção para o que a gente quiser trabalhar. Obrigado a todos que se estejam. Há momentos na vida